Salve, salve aí quem é da terra e proximidade. É nóis, tamo junto. Ai, estava lendo One Piece, e bom. Começo lançando uma dúvida, porque o pessoal estava acreditando que os gigantes tinham 2 navios, mas enfim, esse capítulo gerou discussões que na maioria das vezes, nem sentido faz. Nesse arco aconteceu coisas muito mais absurdas e sem sentido. Tipo o Saturno ser incapaz de machucar um chapéu de palha. Tem noção que a Nami, Chopper, Brook e Usopp enfrentaram o Saturno e ninguém se machucou. Teve também o Sanji chutando luz, tipo, qual a lógica por trás disso? Esses são momentos que o Oda só forçou o roteiro e foda-se. Mas, a internet é isso, 98% não consegue ler algo que não concorda e ignorar. Então o pessoal usa isso para melhorar o próprio engajamento. Dito isso, no universo de One Piece, algo muito importante foi estabelecido no arco de Wano. O poder do fruto pode ser forte, pode ser o mais forte do mundo que não vai ser o suficiente. O maior poder que alguém pode ter, não vem de um fruto, o maior poder de One Piece é o Haki. Outra coisa, o GS Hospital Geral da Marinha é a base da Doll, onde as crianças estão sendo tratadas. Bom, antes de falar mais sobre a Bonnie, vem a capa com a peregrinação do Yamato, a cria do demônio, o representante suplente da colheita do ouro, volume 8, partida. Finalmente, parece até um milagre, mas é oficial, Yamato saiu da capital das flores. E ele não tem muita noção sobre viajar e coisas assim, né? Ele não andou nem 500 metros e já está devorando a marmita. Bom, o capítulo retorna com a queda do gigante de ferro. O que foi até bom pra ele, já que tava pegando fogo e o mar vai apagar tudo isso. Mas fico curioso, como um gigante de ferro pretende nadar até a superfície. Também tem mais uma parte da mensagem do Vegapunk que diz, esse nome. Terei que esperar pra ver especialistas falando, mas a frase está mais ou menos assim. Entre vocês a esse nome. A ideia de ser foi de caixão rapidinho. Além disso, o gigante de ferro não parece precisar de energia para se mover, ele só parece um obcecado. Um fã nos moldes do Caribou e Bartolomeu. Enfim, enquanto o robô afunda. Acho muito curioso como nenhum dos anciões comenta sobre o gigante de ferro como um sobrevivente do século perdido, e isso me faz pensar que os anciões não estavam presentes durante o século perdido. Porque o gigante de ferro não tem jeito, ele claramente sabe quem é Joy Boy e para isso, ele teria que estar lá. Ou será que ele só ouviu falar sobre? De qualquer forma, com a derrota ridiculamente fácil do gigante de ferro e o fim da transmissão, as pessoas começaram a discutir um ponto importante, quem encaixotou o Vegapunk. Alguns chegam a pensar, não é possível que o governo passou o velho, só porque ele leu Poneglyphs, que loucura. O governo nunca passou ninguém por causa disso, não é? E como o discurso do Vegapunk estava muito fresco, misturado com as últimas notícias, as pessoas passaram a acreditar que o Luffy mandou o velho de enterro. Até porque, algumas pessoas acreditam que o governo perdoaria o Vegapunk. Claro que perdoaria, gente fina como são. Além disso, no primeiro quadro não reconheço ninguém, mas no segundo e terceiro, é possível ver o Koza e o pai dele. E no canto de baixo tem o Mr. Nine e a Miss Monday. Pra quem não sabe, eles continuam sendo caçadores de recompensa, também se casaram e tiveram um filho. Lembro que existia uma teoria que o Mr. Nine era um rei. Rei de porra nenhuma, e quem também aparece é a Rebeca chateada com o Léo que acredita em qualquer coisa. Então volta pra Egghead. Com o problema da transmissão resolvido, os anciões mudam o foco. Não dá pra saber quem, mas alguém pergunta a York sobre os Vegapunks ainda vivos. Ela informa que atualmente, só tem mais 2 conectadas ao Punk Records, a Lilith que está na parte superior da ilha e a Atlas que está na praia. E tem 3 coisas sobre isso, primeiro é como a York sabe disso e a segunda coisa é, Edison foi com o deus das máquinas. E por fim, pra mim, essa onda da York se desconectar do Punk Records é muito furo. Não faz sentido pra mim, ela fazer isso e ninguém perceber. Ainda mais agora, que existe como saber quem está conectado e quem não está. Mas o pessoal ignorou isso fortemente. Pra ficar reclamando de nível de poder que não existe e se existisse não estaria sendo quebrado nesse capítulo. Mas tudo bem, voltando, novamente, não sei quem está falando, imagino que seja o Top Man. Ele manda um salve para os irmãos decretando que as 2 Vegapunks devem ser derrubadas. A York é mais que o suficiente para eles. Além disso, descobrimos que o Vegapunk de alguma forma tornou o Punk Records independente. Ou seja, de fato o velho foi de caixa. Bom, assim o pessoal se divide, o Javali parece que vai atrás da Lilith e o Marcus voou na direção da Atlas. O Saturno ficou parado, e isso é muito interessante, no mínimo, os anciões não querem entrar na água. Bom, seguimos com o Luffy, Brog e o Dory subindo no navio. Página que reforça para quem ainda tiver dúvida, os gigantes foram só com um navio. Mas imagino de onde veio a ideia de ter mais de um. Lá em Little Garden é mostrado que eles tinham 2 navios. O que também vale um comentário, admiro demais a capacidade dos gigantes de defenderem o navio e ainda colocarem a carranca no lugar. Isso é para mostrar que os gigantes não estavam tendo dificuldade. E outra coisa, sempre confundo, quem é Dory e quem é Brog.
Dory, o demônio azul é o gigante que usa a espada. E o Brog, o demônio vermelho, usa o machado. Bom, Luffy e os gigantes entram no navio e a Bonnie fica muito feliz ao ver o Luffy. Egghead foi de uma experiência horrível para um dos dias mais felizes na vida dela. Também tem o comentário do Luffy que me deixou confuso, mas só estou confundindo as coisas. Em Dressrosa, a reunião é feita no navio de Orlombos. O bando entrou em um navio gigante, mas não era um navio de gigantes. Então a surpresa de ver pela primeira vez um navio gigante tá certa. E nesse quadro, pensei que o Luffy estava gigante, mas é só perspectiva. Já na sequência, podemos ver que as vice-almirante Doll e Blue Ezreal foram transformadas em crianças. Mostrando que o poder da Bonnie é absurdo, a forma que ela consegue usar armas para transmitir o poder é sinistro. E bom, com isso, os problemas na praia meio que foram resolvidos. Com toda essa liberdade, Sanji faz uma ligação para Nami para saber como está o barato lá em cima. Nami avisa que vão sair a qualquer momento, mas o navio pode ter problemas no pouso, então eles precisam ajudar. Nessa cena, é possível ver que o Nusjuro está na frente do Sunny. E na sequência, vemos que o problema da melhor idade chegou na praia também. Enquanto o Marcos avança e alerta todo mundo, também podemos ver o Luffy amassando na cozinha. Os caras prepararam comida para um ano e o Luffy está destruindo em minutos. A cena segue com o navio entrando no alcance do Marcos que cospe um jato de fogo. Não sei se esse é o mesmo poder que ele usou antes. Se é, os escudos dos gigantes são sinistros, tá? Os caras bloquearam um raio que os prédios, capazes de bloquear hack da observação, não tancaram. Sinistro demais. Mas enfim, o fogo é bloqueado com sucesso, mas os gigantes viram tochas humanas. Nisso, começa a correria. O corpo do Vegapunk e o Kuma estavam perto e precisam ser retirados com urgência. Marcos se torna um problema terrível já que pode perseguir o navio com tranquilidade. Mas aí, Luffy de barriga cheia retorna para mais um round. De alguma forma, inexplicável para mim, o poder do Luffy expande sua influência e alcança o mar, fazendo o mar funcionar como se fosse de borracha. O momento de subida até faz os marinheiros acreditarem que o nível do mar está subindo, como Vegapunk alertou. Também vemos Dory e Brog rebolando loucamente no navio. O que achei esquisito, porque eles dançaram agora e não antes. Posso estar só procurando pelo em sabonete, antes eles tinham que correr, né, não dava pra dançar. Bom, o Luffy retorna chamando a Bonnie pra lutar também, mas ela diz que não consegue copiar ele. Inclusive, mais uma vez a Bonnie chama ele de Nika e o Luffy responde, o que é isso? De qualquer forma, o Luffy insiste e diz que ela vai conseguir. E ao ser encorajada ela se lembra quando conheceu o Luffy e ele disse, é assim que fico quando estou totalmente livre. A Bonnie, inteligente como é, pegou a ideia da coisa e fez mais uma tentativa. E dessa vez, ela chamou por um futuro em que ela é totalmente livre. E assim, tem sucesso em alcançar o futuro que ela é Nika. Aí foi loucura. Kuma do nada tem flash de memória, os marinheiros ficam em choque com o surgimento de dois gigantes albinos, o Marcos, como dizem o pessoal do Rio, ficou de xereca. Topman e o Júpiter sentiram no ar que vai chover porrada. Lá no fundo do mar, o gigante de ferro pensou, achei você seu merda. Infelizmente, ele é de ferro e está no fundo do mar, se foi jovem até. Dito isso, a Bonnie quebrou o nível de poder em One Piece. As únicas pessoas que acreditam nisso, são as que não leem a história. As que afirmam isso, também não leem e nem têm interesse. Em Wano foi estabelecido que ter o mais forte fruto não é o suficiente para dominar o mundo. Um exemplo simples é o Barba Negra. A fruta do terremoto e a fruta da escuridão são poderosas. Principalmente o poder da Yami Yami que é cancelar o poder do fruto inimigo. Agora assim, se você tem um hack poderoso, é muito simples bloquear isso e se você não tem fruto, esse poder é inútil. Já o terremoto, ele nunca vai poder usar o máximo do poder do fruto, se ele usar vai destruir a ilha em que está e cair no mar. O Barba Negra nunca vai vencer os anciões só com isso. Os velhos possuem todos os hacks e hacks muito poderosos. É só pegar o Luffy que usou o haki do rei como armadura e não os machucou, usou o haki do armamento avançado, aquele que ataca por dentro e não machucou ninguém. E os velhos não parecem enfraquecer com o envelhecimento como o Rei das Trevas. E voltando para o poder de uma fruta, existe a possibilidade da Bonnie transformar os membros do bando em Nika. Não acho que seja possível, mas se acontecesse seria uma merda. Nenhum deles possui experiência com um corpo elástico e isso poderia muito mais atrapalhar que de fato ajudar. Outro ponto contra isso é, não adianta, por exemplo, o Usopp virar Nika, sem haki do rei e armamento avançado, só vai servir para tirar bucha da frente. Como disse, muito mais ridículo que a Bonnie distorcendo o futuro é o Saturno não conseguindo ferir a Nami, Chopper, Brook e o Usopp que não possuem haki do armamento. Outra coisa, todo o bando do Luffy precisa de um aumento de poder. O atual nível máximo de poder do Luffy não é o suficiente para vencer. Tipo assim, com a atual força do bando, eles não vencem nem o bando do Barba Negra. Pelo menos imagino que não. Então, o que a Bonnie pode fazer? Provavelmente vai ajudar o Luffy a tancar o Marcos e talvez a pegar o Sunny. Lembrando que no capítulo 1115, a Bonnie revela que não pode manter a distorção do futuro por um período muito longo ainda.
Então assim, relaxa essa bunda, o nível de poder não foi quebrado, até porque a Bonnie não possui haki de nenhum tipo e sem haki, Imu não seria o rei do mundo. Até porque os 5 anciões possuem e ele precisa ser mais forte que os 5 juntos. Acredito que o Oda vai lançar um novo nível de haki, algo como um nível divino ou coisa parecida, porque o ápice de força do Luffy não foi o suficiente. Então, esse não é o ápice real. E, além disso, falando sobre o poder da Bonnie, vi algumas pessoas sugerindo que o nome do fruto pudesse mudar para algo como a fruta do futuro. Acho que o fruto da imaginação seria muito mais foda, e faria muito mais sentido com todos os poderes que ela tem. A forma que ela não consegue distorcer para um futuro que ela seja Nika e já de cara se tornar igual ao Luffy no despertar, é a maior dica disso, e o Saturno reforça ao dizer que a Bonnie não conectou a forma branca com o Nika no 1103. Ou seja, os poderes da Bonnie dependem da sua imaginação, sem falar que distorcer o futuro não tem nada a ver com mudar a idade. E pensando nisso, não lembro de existir algum usuário de fruta que tenha um poder que não faça sentido assim. Tipo uma fruta que gere um poder que não faz sentido com o nome dela, não lembro de algo assim. Enfim, outra coisa que pode acontecer é a Bonnie ajudar o Luffy a usar melhor os seus poderes. Desde o capítulo 1101, que a Bonnie demonstra saber usar os poderes de borracha melhor que o Luffy. Quando ela usa para vencer a falsa enfermeira e fugir, ela usa a terceira marcha. O detalhe está em como ela usa, em momento algum a Bonnie inflou o osso como o Luffy. Ela usou a capacidade elástica do corpo dela como o Luffy usa hoje depois de despertar o fruto. E por que isso acontece? Porque a imaginação do Luffy era, e ainda é limitada e a da Bonnie não. Aí fiquei pensando, será que isso funciona para todo mundo? Vimos o Saturno balançando as patas dele como se fossem de borracha, também vimos o Topman transformando suas presas em lâminas. E se o limite do poder de uma fruta está na imaginação do usuário? Tipo assim, e se a Robin se imaginar se tornando uma gigante, será que ela consegue? Eu consigo imaginar ela conseguindo fazer isso, sem precisar unir várias cópias pequenas, criando uma cópia gigante diretamente. Talvez a Bonnie seja a chave para ensinar aos usuários de fruta do bando suas reais capacidades. E, se a fruta da Bonnie for realmente a fruta da imaginação, para mim, acho difícil que mude, principalmente por causa da forma que foi divulgada. Oda poderia ter feito mistério sobre a fruta do mesmo jeito que ele fez mistério sobre a origem da Bonnie. Bom, de qualquer forma, gostei desse capítulo, não achei estranho a Bonnie se tornar uma segunda Nika, ela não vai ser mais forte que o Luffy, ela não tem nenhum haki. E o Luffy atual não é nem de perto o ser mais forte de One Piece. Mas enfim, esse foi o capítulo 1118 do mangá One Piece. Intitulado, Torne-se Livre. Você chegou até aqui, é nóis. Forte abraço e até a próxima.